dos altos céus e tem vindo verdadeiros adoradores aqui na terra, ou ele tem olhado e vindo capachos de homens, seguidores de doutrinas de homens. Deus, aleluia. Você sabia que no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Deus repreende a igreja de Pérgamo? Sabe por que Deus repreendeu a igreja de Pérgamo? Porque eles estavam seguindo a doutrina de Balaão. Você sabe o que é a doutrina de Balaão? Dinheiro. Balaão recebeu dinheiro de Balaque, rei de Boaz, dos Moabitas, para colocar tropeço para os povos de Israel, para que o povo de Israel tropeçasse. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo repreende aquela igreja. Ele diz que aquela igreja tem seguido a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas, a qual ele odeia. Você sabe o que é Nicolaitas? Nicolaita era um povo, uma seita que estava entrando no meio da igreja primitiva, da igreja de Atos. Você sabia disso? Os Nicolaitas eram um povo da circuncisão, eram os saduceus, que falava que não tinha ressurreição. É tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele repreendeu aquela seita. Ele repreendeu aquele povo que dizia que não haveria mais ressurreição. Quantos têm pregado por aí que não haverá mais arrebatamento, que não haverá grande tribulação, que não vai ver mais, porque tudo aquilo foi na época de Jesus. Quantos têm pregado essas heresias, que Jesus não vai voltar? Isso é a doutrina dos Nicolaitas. Vou ler para você Apocalipse, para que você essa palavra fique presa no teu coração, que essa palavra venha penetrar no teu coração, que você venha dar ouvido à voz do Senhor. Não atenta para a minha aparência, aqui é apenas um homem. Atenta para o Espírito que está falando contigo. Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, a qual eu odeio. Mas também tem em Sardes, aqui ele fala: arrepende-te, versículo 16, arrepende, pois, se não em breve virei contra ti, e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele a qual o recebe. Esta é uma promessa para a igreja, um novo nome. Deus dará um novo nome para aqueles que vão ser arrebatados. Não se preocupe, se o teu nome aqui é José, lá não será. Lá você receberá um nome eterno. Então, meu amado, a igreja, ela tem que voltar aos primórdios. A igreja tem que voltar ao evangelho que Paulo pregou. A igreja tem que voltar à graça. A igreja não tem que pegar os rudimentos da lei e colocar sobre a graça. O que é rudimento da lei? Dízimo. O que é rudimento da lei? Voto. O que é rudimento da lei? Sacrifício. Isso é rudimento da lei. Guarda do sábado e outras coisas a mais, porque a lei de Moisés tinha ordenança de mandamento, 613 mandamentos. A lei moral e a lei cerimonial que o povo de Israel seguia. Na lei da graça não. Para a igreja gentílica,
Atos 21, existem 3 mandamentos: não seguir aos ídolos, não tomar sangue de animal, beber sangue de animal, e não ir fazer relações sexuais ilícitas, prostituição. Este é os mandamentos da igreja. Este é os mandamentos da igreja gentílica. Engraçado, nesses 3 mandamentos que Paulo pregou em Atos 21, nós não vemos o dízimo, nós não vemos a ordenança do sábado, porque era lei, decreto real para Deus e o povo de Israel. É por isso que Deus falou: esta é uma ordenança entre mim e Israel. Até o dízimo. Se você ler Deuteronômio 14, versículo 21 e diante, você vai entender o que era dízimo. Você sabia que o dízimo nunca foi dinheiro? Você sabia que o dízimo era a 10ª parte da colheita que se fazia uma vez por ano? Ah, irmão, mas naquela época não existia dinheiro. Mentira, já existia dinheiro. Sempre existiu dinheiro. O dízimo era uma ordenança, porque existia uma meia tribo, a tribo de Levi, a meia tribo, a qual Deus escolheu somente os homens. Deus escolheu para que eles trabalhassem dentro do santuário de Deus. E a ordenança era essa: que as 11 tribos restantes, mais a meia tribo que restou, levasse todo ano a 10ª parte da colheita. Nunca foi por mês. Até isso eles corromperam, até isso eles perverteram. Uma vez por mês, nunca foi. Sabe por que o povo dá um dízimo uma vez por mês? Se fosse para dar hoje, porque são ignorantes, não lê as escrituras. Se você ler Levítico capítulo 27, verso 30, você vai ver o que é dízimo. Se você ler Deuteronômio 7, se você ler Deuteronômio 14, você vai entender o que era dízimo. 10ª parte da colheita. E outra coisa, o povo de Israel só poderia levar se houvesse chuva. Se não houvesse colheita, eles não poderiam levar. Você sabia disso? É para você ver como que corromperam o evangelho, de que forma que fizeram com o evangelho. Quanto trabalho que teve o apóstolo Paulo, foi decapitado para deixar essa graça, este evangelho a qual você não precisa pagar nada, é só amor, é só obediência à palavra de Cristo, é só aguardar a vinda dele. O apóstolo Paulo, o homem que mais combateu o bom combate. É por isso que aqui em Timóteo capítulo 4 verso 7, Paulo diz: combati o bom combate. Você sabe o que é o bom combate? Combater contra a heresia. Paulo combatia contra a heresia. Paulo combatia contra o fermento dos fariseus. Paulo combatia contra as falsas doutrinas que estavam entrando no meio da igreja. Paulo combatia. É por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate. Agora eu vou perguntar para você: você tem combatido o bom combate? Você tem guardado a tua carreira? Você tem concluído a tua carreira? Porque todos nós, todos servos de Cristo, temos uma carreira para concluir. Paulo, ele foi bem claro: eu terminei a minha carreira. E você, o que é que você tem feito com a tua carreira? O que é que você tem feito com o ministério que Deus colocou sobre você? Jesus colocou o ministério sobre você. Ele colocou ordenança sobre você. Ele colocou que você pregasse o evangelho. A ordenança de Jesus é que você pregue, é que você viva o evangelho da graça. O que você tem feito com a tua carreira? Você tem combatido o bom combate? Você tem combatido contra as heresias? Você tem combatido contra as falsas religiões? Você tem combatido? Você tem combatido contra a idolatria? Paulo combatia a idolatria. Paulo combatia os falsos irmãos que se intrometiam no meio da igreja.
Paulo combatia. É por isso que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Você tem guardado a sua fé? Tem certeza que você tem uma fé genuína? Você tem certeza que a sua fé é genuína? Olha, em Romanos capítulo 10, verso 17, é bem claro: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que fé é essa? Que fé você tem? Quando se prega o evangelho, você ignora. Quando se prega o evangelho, você balança a cabeça. Quando se prega o evangelho, você se levanta contra o pregador do evangelho. Que fé é essa? A fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não tem fé, meu amigo. Quando você rejeita a pregação do evangelho, que fé que você tem? Como que você vai chegar naquele dia, quando a morte vir te buscar ao teu encontro, e você vai dizer o quê? Para aquele que estiver ao teu lado: eu guardei a minha fé. Que fé? Que fé que você tem? Uma fé que se prostra ao boneco de gesso? Isso não é fé. Fé que você tem que dar para receber? Isso não é fé. Isso não é fé, meu amigo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Hebreus capítulo 11. Leia para você ver o que é fé. Lá vai falar de Noé, lá vai falar de Josué, lá vai falar de Ló, lá vai falar de Jó, lá vai falar de Abraão. Todos que venceram pela fé. Lá vai falar da igreja primitiva, que era cerrada no meio, que era decapitada, mas não negava a fé. Que fé que você tem? Olha, Tiago fala: mostre a tua fé, que eu mostre a tua obra, que eu mostre a minha obra, porque a fé sem obras, ela é morta. Que fé é essa? Que fé que você não tem obra? Você não prega, você não jejua, você não ora, você não busca do Espírito Santo. Que fé é essa? Eu pergunto a você: que fé é essa? Uma fé que rejeita a pregação do evangelho, aí diz: eu tenho muita fé. Que fé? Fé morta. Tiago é bem claro no capítulo 3: mostra as tuas obras, que eu mostro a minha fé. Cadê a tua fé? Que fé é essa? Você precisa ver para crer. Isso. Sabe que fé é essa? A fé de Tomé. É por isso que Jesus disse: seja crente, Tomé, e não incrédulo. Você sabe o que é ser crente? Como Abraão ouviu a voz. Sabe o que foi que a voz disse? Sai do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Você iria? Se você ouvisse essa voz falando com você: ei, para de tomar cachaça e vai pregar meu evangelho, você iria? Hã? Se você ouvisse a voz dizendo: larga este homem porque ele não é teu, ele é casado, você largaria? Isso é fé. Se você ouvisse essa fé, essa voz: larga essa maconha, que eu vou te encher a tua boca para você pregar meu evangelho, você seguiria essa voz? Isso é fé. Se você ouvisse uma voz dizendo: larga a safadeza, larga a prostituição, larga o adultério, larga a mentira, que eu vou te fazer servo meu, eu vou encher a tua boca, eu vou fazer você atalaia meu na minha obra, você seguiria essa voz? Isso é fé. Porque Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e eu te farei pai de multidões, de nações. E tu vai olhar, olha para o céu, Abraão, vê se tu consegue contar. Assim será a tua descendência. Pega a areia do mar, olha, tu consegue contar? Assim será a tua descendência. Você ouviria? Você acreditaria nessa voz? Por isso que Abraão é considerado como pai da fé. Ele ouviu a voz, ele seguiu a voz.
Será que você tem essa fé? De ouvir uma voz e dizer assim: Elias, sai dessa caverna, vai lá no caminho do Serepta, lá tem uma viúva, lá está passando fome, Elias, mas eu não vou deixar você passar fome. Essa viúva tem pão, tem azeite para você, e você não vai passar fome. Oh, aleluia, Jesus. Você tem essa fé? Glória a Deus. Você tem essa fé? Glória a Jesus. Você tem uma fé igual a de Moisés? Ouviu a sarça pegando fogo? Ele disse: eu te escolhi para você ser libertador do meu povo. Aí Moisés disse: mas eu não sei falar, eu sou fraco nas palavras. Aí o Senhor disse: não sou eu que faço a boca do homem? Não sou eu que crio o mudo, surdo, cego, aleijado? Não sou eu? Você tem essa fé? Ou você tem a fé somente ver para crer? Amém, Senhor. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que crêem nele reconheçam que ele é galardeador daqueles que o buscam, meu amigo. É por isso, fé verdadeira é você se transformar em uma nova criatura, meu amigo. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando você olhar para um homem de Deus que mentia, era o pior mentiroso no bairro, aí agora você vê ele fala a verdade, doa quem doer, é fé. Ele ouviu a voz de Deus, por isso que ele não mente mais. Quando você vê uma mulher que andava, se vestia como uma mulher qualquer da vida, e agora se veste como uma verdadeira mulher de Deus, ataviada, assim como diz as Escrituras, é fé. Aí muitas vezes diz: ah, mas precisa andar assim. Precisa, sabe por quê? Isso é fé. Ela ouviu a voz de Deus e ela obedeceu. Quando você vê um traficante que outrora andava nas ruas com balinha de crack, de maconha, aí você vê ele pregando o evangelho, sabe o que foi que aconteceu? Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Isso é fé. Um assaltante que andava com a pistola na mão, assaltando, aí você vê ele com o microfone na rua, pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, obedeceu. Isso é fé. Isso é fé, meu amigo. E eu falo para você: aqueles que vivem da fé não são desamparados. É por isso que os apóstolos nunca foram desamparados. Esta promessa é para a igreja: eis que eu estarei convosco até a consumação do século. A igreja vive pela fé, não pela vista. Por isso eu pergunto para você: o que é que você tem feito com a tua carreira? Mais uma vez, o que é que você tem feito com a carreira que Deus te designou aqui na terra? Você sabia? Você sabia que você foi designado por um propósito aqui na terra? Livro de Gálatas, capítulo 1, verso 15. O apóstolo Paulo disse: desde o ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me separado. Você sabia disso? Desde o ventre da mãe de Paulo, Paulo já era separado como apóstolo do gentil. Jeremias 1:3 e 1:4 em diante também, Jesus diz: antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te pus por profeta. Salmo 139, verso 13 em diante, o salmista Davi diz: antes que eu estivesse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia todos os meus atos. Você sabia disso? Você sabia disso? Que existe um mandamento para você? Existe uma ordenança para mim e para você aqui na terra? Embaixadores. Sabe o que é que um cristão é aqui na terra? Embaixador de Cristo. Aí eu pergunto para você, como embaixador de Cristo, você tem representado Ele como Ele tem que ser representado? Porque o embaixador, se você não sabe, ele representa um rei,
ou um presidente, quando ele chega naquele lugar a qual ele é enviado, ele se comporta assim como aquele o enviou. Você sabia disso? O embaixador do Brasil, quando ele chega lá na Europa, ele se comporta, ele obedece tudo que o presidente mandou ele fazer. Ele chega lá, ele representa a sua pátria, ele leva a bandeira, muitas vezes o símbolo da bandeira no seu paletó, ele carrega, ele fala tudo a respeito do seu país, ele não deixa passar nada a respeito daquele que o enviou. Aí eu pergunto para você, você como embaixador de Cristo, o que é que você tem representado aqui na terra? Como representante de Cristo, do reino, o que é que você tem representado aqui na terra? Olha, Mateus capítulo 5, verso 13 em diante, diz que você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo. Você sabia disso? Como embaixador de Cristo, você tem que representar Ele. Como que você tem representado Ele aqui? Você tem representado Cristo como o quê? Como idólatra? Como adúltero? Como maconheiro? É assim que você tem representado Ele aqui na terra? Você acha que Ele te fez para quê? Para tu colocar um cigarro de maconha na boca e dizer que está doidão? Não. Sabe para que Ele te fez? Para você pregar a palavra dEle. Deus, aleluia. Eclesiastes capítulo 7, verso 13. Atenta para a obra de Deus. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Ele. Ele endireita. Então, se você diz, irmão, eu não consigo, clama a Ele que Ele te endireita. Ele é oleiro, meu amigo. No livro de Jeremias, no capítulo 18, o Senhor levou Jeremias até a casa do oleiro, um homem que fabricava vaso. Sabe o que foi que ele falou para Jeremias? Olha, Jeremias, você viu o que esse oleiro fez com o vaso? Jeremias disse, eu vi, Senhor. Será que eu não poderei fazer com vocês assim como esse oleiro fez com esse vaso? Você acha que Deus não é capaz de transformar você? Você acha que Ele não é capaz de arrancar essa idolatria do teu coração? Essa fornicação, essa prostituição, essa maconha maldita, esse cigarro maldito? Você acha que Ele não é capaz? Ainda que Ele te leve para o hospital, ainda que Ele te conduza numa mesa de cirurgia, mas se você clamar, Ele te endireita, Ele te conserta. Irmão, eu não tenho força, eu não sou capaz. Ele é capaz. Verdade, meu Senhor. Atitude, ser corajoso. Você sabe que Apocalipse, você sabia? Apocalipse 8 diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Você sabia disso? Os covardes não herdarão o reino do céu. Aleluia. Sabe o que é que você tem? Covardia. Você se entrega à condição, mas você não é capaz de se entregar a Jesus Cristo de corpo e de alma, para Ele te transformar. Será que você não percebe? Será que você acha que o nosso Deus é incapaz? Ele é capaz de transformar o homem mais miserável em um vaso escolhido para pregar o seu evangelho. Ele é capaz, porque Ele é Deus. Ele é o Criador, e como Criador, Ele tem poder sobre a criatura. Ele é capaz. Ele é capaz. Por isso, para de abrir a tua boca, se entregar para a condição. Irmão, a minha condição é difícil. O meu Deus, nada é impossível para Ele. Nada. Ouça bem, nada é impossível para o Deus de Israel. Nada. Glória, Jesus. O povo de Israel, no capítulo 15 de Êxodo, ele estava diante de um mar de água. E eles olhavam para o mar e falou: como Moisés trouxe nós para morrer aqui? Sabe o que foi que Deus falou para Moisés? Coloque o cajado sobre a água. Moisés colocou o cajado sobre a água.
Se fosse eu e você, e muitas vezes imperfeitos, nós ia achar que aquela situação nós não passaria. O Senhor não livraria nós daquela situação. Você já imaginou um mar de água na tua frente e o exército inimigo lá atrás perseguindo você? E o povo atribulando Moisés, perseguindo Moisés. Aí o Senhor disse: olha, Moisés, o livramento que eu vou dar para o teu povo. Olha, Moisés, o livramento. Moisés estendeu o cajado sobre a água e o mar separou-se em dois lados, e o povo passou com os pés secos. Você já imaginou um negócio desse? É verdade. O povo estava a caminho de Jericó e tinha o rio Jordão na frente. E o Senhor disse para Josué: põe os sacerdotes na frente com a arca da aliança, que eu vou abrir. Josué colocou os sacerdotes com as tábuas da lei na frente. E o Senhor abriu o mar, abriu o rio Jordão para o povo passar rumo a Jericó. Quando chegou em Jericó, o Senhor disse para Josué: mande o povo marchar 7 vezes, tocando trombeta, buzina. 7 vezes, equivalente à criação do mundo. É por isso que o Evangelho que foi pregado desde a criação e vai ser pregado até a vinda do Criador, quando se completar o ciclo da vida, o ciclo determinado pelo Criador, aí a pregação do Evangelho vai cessar. O primeiro pregoeiro do Evangelho: Noé, Abraão, Jacó, Moisés, todos os juízes. O Evangelho tem sido pregado, as Escrituras têm sido pregado desde a fundação do mundo. Oh, glória! Glória, meu Senhor! Você sabia disso? Homem nenhum conseguiu parar esta obra. Homem nenhum. Homem nenhum consegue parar a obra do Criador. Homem nenhum. Satanás tentou parar esta obra lá com Noé, não conseguiu. Tentou parar com Abraão, não conseguiu. Tentou parar com Jacó, não conseguiu. Tentou parar com Isaac, também não conseguiu. Tentou parar com Moisés, não conseguiu. Com Josué, não conseguiu. Tentou parar com o nosso Salvador Jesus Cristo, também não conseguiu. Tentou, matou todos os profetas, todos os apóstolos, não conseguiu. Verdade, meu Senhor! E nem vai conseguir. Sabe por quê? Porque quem está na frente da igreja, desta obra, é o leão da tribo de Judá. E agindo ele, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo ele, quem é o homem capaz de parar a sua obra? Ninguém. Jesus disse no Evangelho de Lucas que o sangue de Abel clamava na terra. Abel ainda morto, o sangue dele clamava. Você sabia disso? Ainda morto ele pregava. Jonas, dentro da barriga do peixe, clamava, pregava também. Elias, ele tentou se esconder. Levantou-se uma mulher chamada Jezabel, que ela corrompeu toda a Samaria, toda Israel, quase toda Israel. Se levantou para acabar com a obra do Criador, fazendo que os samaritanos, o povo de Samaria, se prostrasse a Baal, Baal-Zebude, Azerate, os Balaíns, todos os demônios que tinha. Ela era uma sacerdotisa, profetisa de demônios, fazia rituais para demônios. Ela se levantou. Satanás é tão astuto que fez que essa mulher se casasse com o rei de Israel, Acabe. Corrompeu o coração de Acabe. Acabe, um judeu, ela corrompeu o coração de Acabe. Como judeu, Acabe sabia, conhecedor da lei de Moisés, ele sabia que existia uma ordenança.
no livro do Êxodo, no capítulo 20. Não adorarás outro Deus, não se prostrará à imagem de escultura, porque eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. Acabe sabia desse mandamento, só que Satanás, como ele é astuto, assim como ele tentou parar a obra lá no jardim, como ele tentou corromper o homem no jardim, ele entrou nesta mulher, fez que essa mulher corrompesse o rei Acabe e acabou com a adoração ao verdadeiro Deus. Mas só que contra esta obra não prospera. Ela perseguiu todos os profetas, mandou matar os profetas, há tanto que existia um homem justo lá em Samaria chamado Obadias. E este Obadias, avisado pelo Espírito do Senhor, ele guardou 7.000 homens em cavernas, e ele sustentava com pão e água os 7.000 homens. Obadias foi guardando de 50 em 50, levando até que completou-se 7.000 homens, ao ponto que Elias achou que estava solitário, que só tinha ele que pregar